Boa noite, meu amigo Barra. Boa noite, Mendes. Tudo bem? Vamos lá. Como é que estamos? Vamos aí, estamos animados, né? Temos bons assuntos para tratar na noite de hoje. Estamos prontos. O amigo todo elegante, engravatado. Muito obrigado pelo elegante. Na verdade, é preparado para a próxima agenda que eu tenho depois dessa aqui. Então, exige uma roupa mais formal, né? Motivação, você sabe que é essa. Maravilha. Queria, então, inicialmente, aí, cumprimentar os nossos amigos que nos acompanham pela internet, falar que aqui nós estamos caminhando para esse terceiro episódio desse nosso programa aqui, O Brasil pela Razão. Agradecer as pessoas que têm nos prestigiado, que nos prestigiaram tanto no primeiro quanto no segundo episódios, né? E pedir aí que o pessoal nos ajude seguindo o nosso canal no YouTube e os perfis no Instagram. Então, o nosso canal no YouTube, para que fique fácil do pessoal seguir, @o Brasil pela Razão, sem acento. Então, YouTube, @o Brasil pela Razão, com Z sem acento. E no Instagram, os nossos perfis, @a_torres e @Coronel Paulo Mendes. @a_torres e @Coronel Paulo Mendes. Meu amigo Barra, queria te pedir para dar o pontapé aí, relembrando aí aqueles objetivos da nossa iniciativa, né? E falando aí a nossa pauta de hoje. O que nós vamos conversar? Ok, Mendes, lembrando aos amigos e amigas que nos ouvem, nos assistem, que esse Brasil pela Razão, a razão ela não é do Coronel Paulo Mendes, a razão não é do Antônio Barra, nós não somos donos da razão, não somos donos da verdade, mas buscamos o entendimento racional, daí o razão, compartilhado com todos aqueles que entram nessa nossa discussão, nessa nossa conversa. Esse é o objetivo e essa é a razão, mais uma vez a razão do nome. Esse programa é um espaço virtual para discussões sempre desapaixonadas, é aquilo que eu digo, discussão cerebral, né? Sem emoção, sem radicalismo, nada que puxe pela coisa que separa as pessoas. O objetivo não é esse, o objetivo é justamente tentar chegar em determinadas conclusões sobre os momentos que passamos no país e no mundo, uma compreensão melhor desses momentos. E nessa escolha de temas que nós temos feito, pretendemos hoje tratar, não teria como ser diferente, hoje é dia 11 de setembro, uma data que ficou marcada no calendário mundial, infelizmente, por razões muito ruins, razões ligadas ao terrorismo, que ceifou vidas nos Estados Unidos, na cidade de Nova York também, e nas proximidades de Washington, é importante lembrar, durante o atentado terrorista às Torres Gêmeas, que ficou imortalizado dessa maneira. Teremos também um assunto muito importante que está para todos, que é a questão do debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos da América, Kamala Harris e Donald Trump, o debate que aconteceu na noite de hoje, muita gente acompanhou, muita gente viu, é importante a gente também compartilhar, né, nossas maneiras de pensar e buscar ouvir também aquilo que você que nos acompanha pensa. E também, claro, essa questão climática, que temos falado dela tantas vezes, não há como deixar de falar, tendo em vista tudo que aconteceu até agora. Então, basicamente, é aquilo que nós vamos abordar. Está contigo aí, Mendes? Vamos começar. Maravilha. Então, aqui, aproveitando, lembrar para os amigos aqui que nos acompanham, né, que há 23 anos atrás, nesse mesmo dia 11 de setembro, né, ocorreram aquela série de atentados terroristas promovidos pela Al-Qaeda, que envolveram, basicamente, à época, o sequestro de 4 aviões comerciais, né? 2 deles, eles colidiram lá nas Torres Gêmeas, do World Trade Center, né? Um outro colidiu no Pentágono, e um outro avião ainda, os tripulantes esboçaram ali alguma reação, uma intervenção dos passageiros, e veio a cair na Pensilvânia. Eu tenho certeza que, para todos, as imagens daquele dia são muito vivas, particularmente as imagens dos aviões atingindo as torres. E nós, em um primeiro momento, jamais pensávamos
que o desfecho poderia ser aquele que todos nós vimos, né? Com uma perda de vidas muito grande, um ataque mortal, mais de 3.000 pessoas mortas em questão de muito pouco tempo, né? Uma destruição brutal na área central de Manhattan e deixando o mundo em choque. Eu lembro até hoje, nessa época eu era capitão, servia na Vila Militar do Rio de Janeiro e estava numa instrução, quando um outro capitão passou por mim e falou assim: você sabia que um avião atingiu o World Trade Center? Não, obviamente que não. E rapidamente encerramos ali a instrução, fomos para o intervalo da instrução e o segundo avião já havia colidido. E a partir dali se precipitou aquela observação, aquela angústia, né? Eu tenho certeza que foi um dia que, para aqueles que puderam presenciar, que já eram nascidos à época, já tinham alguma noção, ficaram com aquelas imagens impactadas, né? Impactadas no nosso subconsciente, realmente uma coisa brutal. Barra, explica aí, na tua visão aí, o que o 11 de setembro muda na nossa concepção de mundo? Primeiramente, Mendes, a nossa solidariedade e respeito para com as famílias enlutadas naquele dia. Não há dúvida nenhuma que todo o resto para essas famílias torna-se relativo. Pessoas que perderam seus entes queridos, que não conseguiram se despedir, pessoas que saíram para trabalhar de manhã e nunca mais voltaram, pessoas que estavam fazendo seus afazeres do dia a dia e tiveram suas vidas ceifadas. Então, a primeira palavra de respeito e logo seguida de solidariedade. Eu queria dizer, Mendes, que da mesma maneira que você relatou, eu sei exatamente onde eu estava. Eu, naquela época, servia no Centro de Perícias Médicas da Marinha, tinha acabado de despachar com o vice-diretor, me encontrava na antessala dele, havia uma televisão ligada para que as pessoas que estavam ali aguardando pudessem se distrair, e mostrava uma torre, das duas torres gêmeas em chamas, não é? E dito que um avião acabara de colidir. Eu falei, meu Deus, houve alguma coisa ali com controle aéreo, o que aconteceu, né? Alguma pane. E assisti, Mendes, ao vivo, a segunda colisão. E aí eu falei, tem alguma coisa muito errada, né? E o resto todos nós já sabemos. Então é aquele evento que marca, todo mundo sabe o que estava fazendo. Agora veja, um país, o país mais poderoso militarmente falando em todo o planeta, um país que tem segurança interna muito forte naquela época. Isso foi possível evitar, foi possível coibir a ação desses terroristas que encontraram mecanismos para entrar a bordo das aeronaves, portando instrumentos, aparentemente eram instrumentos de corte, que passaram pelo raio-x, enfim. O que isso coloca? O terrorismo ele é cruel e o terrorismo encontrar maneiras de cumprir essa sua missão nefasta. Ou seja, com o terrorismo, para mim, é o primeiro ponto, conforme os Estados Unidos naquela época foram surpreendidos. Segundo ponto é que com o terror não tem diálogo, não tem atenuante. O terrorismo é hediondo, o terrorismo ele é talvez a forma mais vil que existe nessa atividade, na atividade de querer impor o seu pensamento, querer impor a sua mensagem, seja ela política, religiosa ou qualquer outra, quem quer que seja. Portanto, não há realmente acordo com o terrorismo. Agora, como você me perguntou, marca para a humanidade um antes e um depois. Com certeza, a vida das pessoas comuns, do cidadão, da cidadã, que precisa viajar, que precisa mudar de país para algum trabalho, para férias, levar a família para conhecer um outro lugar, hoje tem que se submeter a uma série de regramentos de segurança justamente para tentar minimizar essa ameaça que é tão grave. Ou seja, instituiu-se depois, né, a chamada guerra ao terror, uma política norte-americana bastante agressiva em relação a isso. Não temos tempo para discutir essa questão no dia de hoje, talvez até um tema futuro, mas infelizmente sabemos que uma medida radical e drástica acaba por vezes levando a outras medidas radicais e drásticas até no contraponto. Isso também não é bom, não é ruim, ou melhor, não é, isso é muito ruim, não é bom, mas infelizmente é o que veio depois do 11 de setembro.
Eu penso que, em linhas gerais, meu querido Mendes, é mais ou menos por aí. Mas eu tenho certeza que você tem acréscimos importantes a fazer. Maravilha. Eu acho que é importante a gente deixar aqui de público, né, esse nosso repúdio a qualquer tipo de atividade de terrorismo, né, que se constituem atentados bárbaros contra a vida e contra os princípios mais básicos aí que nós defendemos, principalmente aqui no mundo ocidental. Realmente nos solidarizarmos aí com as famílias das vítimas, né? E prestarmos um preito de respeito e homenagem, principalmente àqueles agentes públicos que entregaram aí suas vidas verdadeiramente em holocausto naquela oportunidade. E na sociedade estadunidense, na sociedade norte-americana, por sorte, são muito bem lembrados, respeitados e terão a sua história, esse episódio particularmente da sua história de vida, do seu desenlace aí, sempre lembrado e com muito carinho por toda a população. Mendes, só uma palhinha nisso aí. Realmente, você tocou um ponto que eu havia me esquecido. Nosso respeito também, claro, a todos os agentes de segurança, como você falou, e eu vou, vamos dizer assim, tentar encarnar esse espírito nos bombeiros de Nova York, né? Os firefighters, o Fire Department da cidade de Nova York, bombeiros, muitos deles que morreram quando as torres entraram em colapso, tentando resgatar pessoas, tiveram que fazer aquela subida de vários andares na escada, a pé, carregando equipamentos pesados, foram verdadeiros heróis. E por falar em herói, também no repúdio ao ato vil da tentativa de assassinato durante o comício do candidato Donald Trump, em que tivemos também um bombeiro aposentado, que no ato máximo do amor de pai, ele se coloca diante de sua filha e morre com uma das balas perdidas que acabaram sendo disparadas naquele dia. Era também um bombeiro. Então, nosso respeito à comunidade dos agentes de segurança que tantas vezes entregam suas vidas por nós. Eu acho, então, que fica feito esse registro, essa análise aí, né, do 11 de setembro e das suas intercorrências, né? E eu gostaria agora que tu passasse para a gente, compartilhasse. Eu não tive a oportunidade de assistir o debate entre o Trump e a Kamala na sua integralidade. Eu assisti hoje alguns trechos, principalmente os trechos mais destacados pela mídia, e como tu tivestes a oportunidade de assistir na integralidade esse debate, que tu começaste a passar para nós as tuas impressões. Foi. Eu vou contribuir um pouco com aquelas frações aí de coisas que eu consegui pescar no trabalho hoje, no dia de hoje, nos intervalos em que eu pude me assenhorar um pouco do assunto. Perfeito. Então, ontem realmente, como você colocou, muitas pessoas acompanharam o debate. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na íntegra, numa transmissão da BBC, né, da empresa inglesa, da British Broadcasting Company, da companhia de transmissão inglesa. E, primeiramente, me chamou particularmente ali a atenção que logo no início do debate, a candidata Kamala Harris, ela estende a mão de maneira muito clara, muito firme para o cumprimento ao candidato Donald Trump. Eu não sei se estaria exagerando um pouco de dizer que ele fica um pouco surpreendido, mas me pareceu que sim. Mas, enfim, sabemos que até pela etiqueta cabe à dama a iniciativa do cumprimento com o toque do aperto de mão. Ela faz isso de maneira muito segura, muito tranquila, e realmente parece que por ali ficou a questão, digamos assim, da cordialidade, porque o que se viu depois, embora eu reconheço que, por mais acirrados que fossem ali os pensamentos políticos, eu acho que ambos conseguiram se manter numa certa estabilidade emocional durante a conduta do debate, mas logo depois desse aperto de mão veio realmente a contenda, digamos, né, de ideias, a contenda de posicionamento sobre temas importantes para aquele país e também para o mundo. Temas internacionais foram tratados. O que eu vi, minha gente, pessoal que está nos acompanhando, foi um debate em que a candidata Kamala Harris ditou a regra do debate.
ela ditou o ritmo, ela ditou a fluidez do debate. Por quê? Porque, ao que tudo se demonstrou no dia de ontem, o candidato Donald Trump ele estava numa postura muito mais reativa às provocações feitas por ela, às colocações feitas por ela, pela candidata Kamala Harris, e respondia, e reagia. E não houve realmente um momento em que, pelo menos eu percebesse, em que ele invertesse essa posição. Me pareceu que o candidato Donald Trump ontem, ele chegou, talvez, acreditando ou apostando numa outra oponente, ou numa oponente com uma outra postura, e acredito que ele se viu ali surpreendido. Eu tive chance de acompanhar depois análises feitas tanto nos Estados Unidos quanto fora, e me parece que essa foi a percepção, pelo menos de momento. Isso define quem vai ganhar nos Estados Unidos? Não, não define. A gente sabe que a eleição é muito difícil da gente realmente, com antecipação, entender o que vai acontecer. Mas o que houve ontem, a questão desse debate entre os dois, me parece nitidamente que ela sai vencedora e que ela consegue imprimir o ritmo que ela quis. Inclusive, a própria linguagem corporal, ela toda hora olhava para ele, às vezes até de maneira bastante, aparentemente relaxada, mostrando que não estava incomodada, pressionada pela presença de um ex-presidente. Um ex-presidente, aliás, com um grande apoio popular. Os Estados Unidos é um país hoje bastante dividido, não é isso? E ela me pareceu bastante à vontade. Abordou temas bastante sensíveis, abordou a questão da invasão do Capitólio, abordou temas como a questão da imigração ilegal, maneiras de encarar a imigração ilegal, temas de armas, enfim. Foram vários temas sensíveis que foram abordados, mas realmente, na leitura que eu faço no dia de ontem, a senhora Kamala Harris ela teve um desempenho melhor. Vamos observar, vamos aguardar nas próximas oportunidades e ver o que isso vai representar. A estatística não mudou muito, não. Eles continuam virtualmente empatados, pelo menos nesse primeiro momento. Eu não sei se foi mais ou menos essa percepção que você teve ou outra. Acrescenta para nós aí, compartilha com a gente. Bom, assim, na minha visão, o presidente Trump, como é que eu poderia melhor me expressar assim? O presidente Trump, ele aproveita. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, a época que a Kamala ainda não era candidata. Então, a época que o presidente Biden era candidato. Eu creio que o presidente Biden seria um melhor adversário para Trump. Se Trump, durante o início das atividades de campanha política, ele tivesse evitado se sobrepor de maneira mais robusta ao presidente Biden, a despeito das pressões que o próprio presidente Biden sofreu do seu partido, eu penso que Trump teria muito melhores chances na disputa com o presidente Biden do que efetivamente as terá na disputa com a Kamala. Ela é uma mulher madura, uma mulher inteligente, uma mulher de atitude, uma mulher perspicaz, com carreira na promotoria, ou seja, ela sabe acusar, ela sabe como acusar, ela sabe como empregar a argumentação nessa linha mais inquisitória, e eu penso que ela se aproveitou desse portfólio, dessa construção que já lhe é natural, nesse primeiro debate, que em tese seria o único. Uma das coisas que a imprensa noticiou no dia de hoje e que me chamou a atenção é que a equipe de campanha da Kamala não estava querendo fazer mais um debate. A ideia é que esse fosse o último debate antes do período efetivo das eleições nos Estados Unidos. Mas, em função do desempenho dela surpreendentemente positivo, quase que deixando o Trump em situações difíceis, situações que ele não tinha nos debates anteriores com o presidente Biden, o cenário ele
passa a mudar e diria que, em relação ao debate, sem dúvida, a balança pendeu para o lado da Kamala. Não é definitivo, não é, obviamente, não é um indicativo de vitória, né? Mas nota-se, talvez agora pela primeira vez, fragilidades em algumas plataformas do ex-presidente Trump e possibilidade de um crescimento mais efetivo da Kamala, né? Eu vejo que o assunto aborto talvez tenha sido um assunto que mais movimentou os ânimos de democratas e republicanos, cada um com a sua visão, com a sua percepção, e a Kamala conseguiu manter um ponto de vista mais legalista e mais científico, ao passo que o Trump buscou se escorar somente em uma narrativa baseada em costumes, uma narrativa consuetudinária e conservadora, e de argumentos nesse sentido. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, esse tema realmente é um tema que ele divide muito as pessoas e, conforme você abordou ontem, várias nuances dessa divisão apareceram. O presidente Trump, num dado momento, o ex-presidente, num dado momento, ele citou ali, inclusive, uma possibilidade de que crianças recém-nascidas estivessem sendo deixadas para morrer. Obviamente, isso não é um processo de abortamento, mas ele fez, ou ele tentou passar essa ideia. E ele foi rapidamente advertido pela composição da mesa organizadora de que ele, na verdade, estava falando de um crime, de um ilícito penal, que nos Estados Unidos está mais do que bem qualificado como crime, e que, portanto, não era razoável ele prosseguir nessa ideia. Ele foi advertido. Isso levou, inclusive, depois ao entendimento que ele publicou de que ele estava se sentindo ali 1 contra 3, ele debatendo com Kamala e com os dois organizadores do evento, já que ele foi advertido nesse momento. Eu depois mudei a estação, fui para outra empresa, uma empresa, aliás, é importante dizer, mais favorável à candidatura Kamala, mas também havia lá um congressista que entrou nessa tese, é um congressista de apoio à candidatura Trump, entrou nessa tese de que as crianças, algumas crianças, estariam sendo abandonadas à própria sorte logo depois do nascimento, que isso seria, portanto, ligado com aborto, e obviamente não é, e ele também, esse congressista também foi advertido pela repórter, pela âncora condutora do evento, de que não iria prosseguir naquela linha. Ou seja, tema muito sensível. Kamala Harris, ela citou a questão das mulheres americanas, mulheres não americanas, mas que vivem nos Estados Unidos, que, por vezes, vão parar na mão de curiosos, na mão de pessoas que não têm nenhum tipo de capacitação científica para realizar cirurgias, intervenções cirúrgicas, e acabam perdendo a vida, acabam sendo mutiladas por conta disso. Então, no momento em que Trump tentava conduzir esse debate para uma área mais desfavorável, a Kamala Harris, ela me pareceu demonstrar ali, conforme você já colocou muito bem, a frieza da agente do Ministério Público e conseguiu contornar as tentativas de ser levada para um corner em relação a esse tema. Agora, por óbvio, né, Mendes? Muitas vezes nós podemos ter uma tendência de colocar na mente do chefe do executivo, lá nos Estados Unidos, o presidente da República, um papel de maior protagonismo em relação a isso. Mas, na verdade, não é assim. O protagonismo, como você muito bem lembrou, vem do legislador, aquele que coloca na tradução dos anseios da população, ou pelo menos assim deveria ser na sua plenitude, a tradução desses anseios da população codificado num regramento jurídico, em leis. Existe a questão religiosa, e a questão religiosa ela está presente em todo o planeta, não há dúvida nenhuma, em todo o planeta, influi na nossa sociedade de várias formas,
mas isto é uma faceta desta questão que é multifacetária. Tem a questão jurídica, a própria religiosa, a questão científica, a questão social, a questão humana, mas, é claro, precisamos sempre lembrar que, se estamos em sociedade, temos que estar sempre submissos à lei que rege essa mesma sociedade e influenciando os nossos congressistas para que eles traduzam a nossa vontade, o nosso entendimento através de boas e efetivas leis. Mas, de fato, essa página não está virada, esse livro não está concluído, muita discussão ainda tem pela frente. Eu concordo contigo, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte, até porque o sistema eleitoral dos Estados Unidos da América ele difere bastante do sistema eleitoral brasileiro, e os fatores intervenientes das forças dos congressistas, das forças dos delegados, das tendências de cada estado, elas, sem dúvida, ainda vão se movimentar, esses fatores vão se movimentar, e, em verdade, nenhum resultado hoje pode ser estimado. E penso eu que qualquer tendência, apontar tendência, seria até precipitado. Precipitado. Mas, na minha avaliação particular, eu gosto sempre de me posicionar, né? Eu vejo que, à noite de ontem, o debate, esse aí, foi da Kamala. Eu concordo, gênero, número e grau contigo. Só para encerrar esse tema aqui rapidamente, houve uma tentativa também da abordagem da questão da retirada do Afeganistão, Exato. que ocorre durante o governo Biden, mas aí Kamala contrapôs rapidamente com ideias de negociação do presidente Trump enquanto presidente dos Estados Unidos, com integrantes do Talibã, inclusive com a possibilidade de recebê-los em Camp David. Então, ela contrapôs isso aí. E o que vimos foi, para fechar, pelo menos da minha parte nesse tema, um presidente Trump mordendo todas as iscas que foram jogadas para ele morder. Ele não deixou passar absolutamente nada. Quando vinha, inclusive, a resposta de um assunto que já era outro, não era mais da pergunta anterior, ele pedia a permissão, e ele falava efetivamente, ainda respondendo sobre a isca anteriormente jogada pela Kamala, né? O que pareceu ali, ficar até meio na dúvida, quem está sendo mais político aqui, né? Porque realmente ela conduziu como quis o debate na noite de ontem. Ela estava inspirada no dia de ontem. Meu amigo Barra, meus amigos que nos acompanham aqui, nós já estamos nos encaminhando aí para o terceiro e último assunto da pauta. A ideia é que a gente tenha discussões enxutas e objetivas, né? E o que nós vamos comentar agora, o que nós vamos falar é o que todo mundo está vendo, né? Eu chamei de crise ambiental e climática no Brasil, mas é essa realidade que está posta e todos os brasileiros estão sentindo. Então, eu tenho parcela ponderável da minha família que mora no estado do Rio Grande do Sul, né? E de ontem para hoje, lá no Rio Grande do Sul, foi registrada uma chuva preta no sul do estado. Então, essa chuva preta, com água de tonalidade escura, foi registrada lá em localidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Pelotas. Então, isso é uma coisa que não acontecia. É uma coisa que coloca a sociedade, a população em alerta, em um estado de preocupação justificado, né? E uma interrogação muito grande sobre o que está acontecendo. Eu fiz uma pequena pesquisa hoje e o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, ele atribuiu essa questão à fuligem da fumaça das queimadas se misturou com a água, gerando essa cor preta, né? O nível de quanto essa água ela tem de contaminação, enfim, não se sabe ainda, né? Não se sabe, seria inferência assim, desprovida de razão falar aqui.
E o Everton Ribeiro aí nos lembra também, que é o próximo tópico aqui que nós vamos comentar, que essa questão que se vê também aqui em Brasília, esse sol com uma tonalidade alaranjada, em contraste com esse céu cinza, né? Isso tem acontecido em Porto Alegre e tem acontecido também aqui em Brasília nos últimos dias. Esse efeito até causa uma sensação de um pôr do sol diferente, com um colorido diferente, mas sem dúvida fora da normalidade. Aí também aproveitei alguns poucos instantes aí para fazer uma pesquisa e a resposta disso é o seguinte, que essa coloração laranjada ela se dá pela interação dos raios solares com a fumaça originada nessas queimadas florestais. E quanto maior a inclinação do raio solar, mais forte é a tonalidade. Um outro aspecto também preocupante, né, e eu penso que nós temos que disseminar esse conhecimento, é que as empresas e os institutos que monitoram a qualidade do ar já estão colocando que vários locais do Brasil estão com a qualidade do ar classificada como insalubre. Mas aí os amigos podem se perguntar, tá, tudo bem, é insalubre, mas como é que funciona essa classificação? Essa classificação, vindo de uma melhor qualidade do ar para uma pior, ela tem qualidade do ar boa, moderada, insalubre para grupos sensíveis e depois a insalubre, muito insalubre e perigosa. Então, em uma escala, nós já estamos no quarto tipo pior da qualidade do ar em várias cidades do Brasil. E não são só institutos brasileiros que estão monitorando isso. Eu citei aqui uma observação de uma empresa suíça, IKEAir, que está monitorando o Brasil, que também deu essa mesma classificação do ar insalubre. E essa insalubridade, ela consiste no quê? Ela é materializada no quê? Concentração de partículas muito acima do índice recomendado pelas diretrizes da OMS. Outro dado que eu ainda achei interessante e parece simples, mas eu gosto de dizer sempre que o óbvio às vezes precisa ser dito. Essas partículas, elas são muito menores que um fio de cabelo. Então, nós não enxergamos essas partículas. E exatamente por conta desse tamanho reduzido, é que elas são capazes de serem inaladas, penetrar profundamente nos nossos pulmões, etc. E agora eu vou pedir que o doutor fale, porque o fenômeno está aí, esses dias cinzentos estão aí, esse sol alaranjado está aí. A gente aqui em Brasília nota uma seca prolongada, nunca antes vista. Então, em função de todo esse quadro climático, quais são as tuas percepções em relação à saúde da sociedade? É isso aí, Mendes. Consequências diretas para a saúde. Nós estamos aqui com o nosso amigo Everton nos assistindo, falando sobre o sol vermelho lá em Poá, exatamente o que você citou, não é? Essa coloração avermelhada do sol, apesar de bonita, nesse contexto de atmosfera carregada de lixo, de poluição, é um sinal de gravidade, né? E você veja, impacta todo mundo, né? Não vou entrar na questão da geração de energia elétrica, mas rapidamente nós já estamos aí com as usinas termoelétricas, ou seja, queimando óleo para produzir energia elétrica, combustível fóssil, e o nosso bolso já vai doendo porque a tarifa já se encontra sob bandeira vermelha. Então, nos ataca na saúde física, na saúde econômica, psicologicamente, de toda maneira. O que isso acontece? Por que isso acontece? O planeta, meu amigo Mendes, ele está doente. Ele não está mais com aquela saúde de atleta que ele tinha até 200 anos atrás, 100 anos atrás. A capacidade de adaptação do planeta também tem limites. E é claro que ações do homem feitas sem um regramento,
sem uma observação do valor do meio ambiente, acabam agravando até mesmo os ciclos naturais, sobre os quais nós vamos ter que passar de um jeito ou de outro. No campo da saúde humana, você citou aí a questão das partículas que a gente não vê. Perfeito. Mas olha só, ontem mesmo, anteontem, no Distrito Federal, nós tivemos, em dados momentos ali, uma pequena chuva de cinzas. Cinzas mais brancas, cinzas mais pretas, algumas deixando um rastro na pele quando a gente esfregava com o dedo. Então, isso está no ar que vai parar nos nossos pulmões, de onde a gente respira. Então, querendo ou não querendo, e esse grau a gente não tem como mensurar imediatamente, mas a saúde de todos encontra-se afetada. O que a gente faz para tentar diminuir esse problema? Uma coisa que é fundamental, tem que beber água o dia todo. Ah, mas é o dia todo, é o dia todo. A OMS coloca até, se possível, a cada hora. E qual é a quantidade? A quantidade lá varia, 35 até 40 mililitros por quilo de peso. Então, se nós considerarmos ali, por exemplo, 40 mililitros por quilo de peso, uma pessoa de 70 quilos, no final do dia, deverá ter se preocupado em ingerir 2,8 aproximadamente litros, quase 3 litros de água. Em localidades extremamente secas, como é o caso aqui do Distrito Federal, onde a gente transpira até muito pouco, apesar de estar muito quente, a gente quase que não sente essa necessidade. Então, esse beber água é como que um remédio. Então, eu costumo sempre dizer que para quem está em casa ou no ambiente de trabalho, é colocar ali na sua mesa de trabalho, num lugar que você enxergue, as garrafas de água, que você sabe que você vai ter que deixá-las vazias até o fim do dia. É uma maneira. A questão da água é fundamental. O ser humano, o organismo humano, quando ele não está com a hidratação ideal, dá tudo errado. Principalmente as defesas desse organismo, né? A nossa capacidade de reagir à bactéria, a vírus. Por quê? Porque todos os nossos locais de entrada, nossa cavidade nasal, a boca, os olhos, tudo isso fica ressecado. E ficando ressecado, aquele metabolismo, né, aquele funcionamento do corpo nesses locais para impedir que esses agentes poluidores entrem no nosso organismo, ele não funciona bem. Então a gente fica realmente mais suscetível. Além do fato de que essa questão que se abate sobre todos nós coloca a população inteira preocupada e a ciência mostra que a mente, quando está deprimida, preocupada, sentindo dor, sentindo sentimentos ruins, a sua imunidade também cai. Então, nós ficamos mais sujeitos a infecções. Isso é definido pela ciência. Uma outra questão que se coloca, e inclusive o próprio Ministério da Saúde também já divulgou, dependendo do lugar em que você esteja com um nível de poluição extremamente alto, você está próximo de queimadas, o uso da máscara. O uso da máscara, exatamente como nós fizemos durante a pandemia da Covid-19, pode ser um fator adicional. Além disso, são aquelas medidas gerais de higiene pessoal, que é muito importante, buscar repousar, ter o nosso sono dentro daquilo que é esperado que façamos, ou seja, se nós levamos o nosso horário de trabalho, ou de lazer, ou de diversão, até muito tarde, e vamos deixando um período de descanso as nossas defesas corporais também não vão trabalhar da mesma maneira. Então, não é só a gente que acorda cansado no dia seguinte, é também o sistema imunológico, aquele que faz a defesa contra os ataques das infecções, ele não trabalha absolutamente direito. E uma outra coisa, que aí eu acho que é importante a gente ter na nossa mente, é que a água que existe na Terra é praticamente a mesma água desde que o planeta se organizou como tal. Ela é modificada através dos ciclos de evaporação, de chuva, a água do mar evapora, tem uma dessalinização natural, vem como chuva, abastece nascente, etc. Mas não está sendo criado mais água a cada momento. Portanto, nesses períodos em que nós estamos atravessando de grave seca, ingerir água é fundamental,
mas também um uso racional dessa mesma água. Então, eu vou te perguntar, Mendes, você acha que é razoável nessa hora todo mundo ficar lavando ali a sua calçada, o seu automóvel, por exemplo? Será que isso é razoável? Eu penso que não. É muito importante nesse momento lembrar que mais pessoas estarão precisando ter acesso à água para beber, para ingerir, para a sua higiene pessoal. Portanto, muito importante também preservar, economizar esse recurso que é como tudo o que existe na Terra. É finito, ele tem fim, ele não dura para sempre se nós continuarmos intervindo de maneira desordenada, de maneira errada nos ciclos naturais do planeta, que está com a mãozinha para cima assim, ó, dizendo, olha, estou levantando a mão aqui para lembrar que eu também adoeço. É o que nós estamos vendo, infelizmente, nesses dias. Nós tivemos a notícia, não é, Mendes, que o presidente já criou, está criando um organismo, uma estrutura de 40º governo. ministério. Qual que é? Qual que é, Mendes? O 40º ministério. Essa é a notícia que está circulando hoje. 40º Perfeito, mas ministério. Seria da foco direto. autoridade climática, alguma coisa assim. Essa foi a notícia que circulou hoje. Perfeito. Veja bem, que seja então esse novo organismo um organismo atrelado à ciência e para propor e implementar soluções hoje. Esse é o típico problema que não dá para ser resolvido no ritmo normal, numa situação normal. Não estamos absolutamente em situação de normalidade. Não estamos em situação de normalidade. É só abrir a janela de manhã, olhar para o céu que a gente sabe que não está normal. Não precisa nem... se formos nos aproximar das notícias, então aí nós vamos ter isso detalhado, mas basta abrir a janela para perceber que não está normal. Então a gente tem que agir conforme o tempo. Estamos em tempos difíceis, tempos de crise climática, precisamos atuar com essa consciência. Maravilha, maravilha. Ganhamos uma consultoria especializada em saúde 0800 do Dr. Barra aí. Valeu, olha, meu amigo, valeu. Eu valeu, que agradeço. Obrigado. Tem muitos profissionais ligados diretamente a isso, então não quero absolutamente me invadir a área deles, mas como médico, né, eu estou colocando isso, estava revendo aqui, né, Mendes, a questão também... A Ana está falando aí que acorda de madrugada com cheiro de fumaça, né? É verdade, Ana, é verdade. Nós sentimos isso aqui também, não sei exatamente de onde você está falando, mas está falando aqui do Brasil, acredito. E aqui no Distrito Federal, em dados momentos, a impressão é que a gente estava com a fogueira do lado, e estava. Infelizmente, a Floresta Nacional, a Flona, praticamente metade dela foi destruída pelo fogo, um prejuízo extremamente triste, uma coisa horrível, os bichinhos morrendo, os animais morrendo, plantas, as nascentes sendo afetadas, um cenário muito triste. Eu queria lembrar aqui... Ana está falando de Campinas. Abraço, Campinas, Ana. São Paulo, nosso abraço para Campinas, para todo o estado de São Paulo, que também sofreu demais, né, com esses focos de incêndio, muitos deles criminosos, que realmente não dá para entender o que leva um ser humano, nesse momento, a realizar uma queima numa região de floresta, né? O ser humano sempre nos surpreende nesses atos de desvario e de total vínculo com a razão, com o que é razoável. Queria só, para concluir aqui, Mendes, nesse ponto, lembrar a nossa chamada geração saúde. A geração saúde é uma geração que não tem tempo, né? Ela tanto é de pessoas mais idosas que estão ali praticando esporte, estão adquirindo uma condição de saúde melhor, a garotada, a juventude, que sempre é muito conectada com a questão da atividade física. Tivemos aí um desempenho maravilhoso nas Paralimpíadas, o nosso respeito, o nosso... Puxa, olha, tudo que a gente falar é pouco, porque, Mendão, é o seguinte, né? A gente às vezes reclama da vida, como está difícil o meu trabalho, que dificuldade, gente. O Matheus Campelo está te elogiando aí, ó. Espetacular exposição do Dr. Barra. Lúcida visão do mundo. Obrigado, meu querido Matheus. Forte abraço, querido. A gente viu que a superação por esses irmãos nossos que deram aula de superação, deram aula de bom humor, deram aula de atitude positiva perante a vida, deram aula de sorriso. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Mas eu ia falar da atividade física.
Atividade física do lado de fora de uma área climatizada, minha gente, agora é perigoso, é complicado. Então, aquela corrida, aquele training, a calistenia, qualquer atividade em área externa, nesse momento, não é adequado. E aí a lembrança nossa também é o gestor público. A tua equipe tem que ir para a rua? Tem que trabalhar? Tem. Tem. Os serviços públicos não podem parar. Então, vamos prover a nossa equipe com uma oferta a maior do que ela sempre teve de água. Vamos dar uma oferta maior para garantir que esses trabalhadores estejam protegidos e possam nos manter protegidos também. Nosso cumprimento a essa gente trabalhadora operosa que está aí em condições, às vezes, tão adversas, né? O Mendes, você já viu aquele trabalho naquelas galerias debaixo da via pública, embaixo da rua? Abre um tampão ali de ferro, né? E aí o calor ali embaixo é pelo menos 10, 20 graus acima. E o cidadão, o trabalhador tem que ir ali, é um herói. É um herói. Então que ele vá, mas ele vá ali com a reserva de água dele necessária para ele não ter problema. É isso aí, meu amigo. Acho que maravilha. Abordamos. Já estamos com 46 minutos. A nossa proposta é tentar fechar em 40, mas a conversa é boa, é que a gente acaba seguindo um pouquinho mais. Quero aqui agradecer mais uma vez aí a todas as pessoas que nos acompanharam ao vivo aqui no dia de hoje. Peço a gentileza e o carinho que nos acompanhem lá no canal do YouTube. A ideia é que a gente possa fazer essas conversas, essas lives pelo YouTube. Mas o YouTube, por força da plataforma, ele exige um número X de seguidores, que nós ainda não temos. Então, quem puder, nos acompanha, nos segue lá no canal @o Brasil pela Razão, do YouTube. A ideia é nós começarmos a transmitir por lá, de maneira simultânea também no Instagram, com melhor qualidade para facilitar esse alcance. E exato. Também nos acompanhem lá no Instagram, @abarratorres e @Coronel Paulo Mendes. Gente, de coração, muito obrigado. Um bom resto de semana a todos. E, se Deus quiser, nos vemos aqui na semana que vem. Isso aí, minhas despedidas também. Agradecer às pessoas que pontuaram aqui que no meu óculos está aparecendo um ponto luminoso ali no meio. É porque, pessoal, é tudo amador, tá? Então não tem nenhuma esfera profissional aqui melhor. A gente até teve uma colaboração de amigos que deram dicas, mas o equipamento é totalmente amador. O investimento também é particular, ou seja, aqui nós estamos trabalhando ali com os gastos que o meu amigo Mendes tem e eu também. E é tudo feito realmente em casa. Agora, o importante é você que está nos assistindo. Então, vai que surge um patrocinador aí. Vai que surge um patrocinador aí. Quem sabe? Então, quem está nos assistindo, gostou, convide mais alguém na próxima semana e mande suas sugestões. Sugestões de horário. Olha, esse dia não está legal, esse horário não está legal, ou então vamos reprisar no outro dia. Não sei. O que vocês acharem melhor, a gente está aqui para trocar e tentar chegar lá. Muito obrigado. Ótima noite para todos. Tudo de bom. Vamos ficar mais um minutinho online aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Sim, vamos lá. Vamos ver se tem alguém que queira... Se alguém tiver alguma pergunta aí para o Barra, para mim, para a gente fica mais aí um minutinho online e tenta trabalhar junto ao assunto. Perfeito. Vamos sim. É uma boa iniciativa, né, da gente tentar trocar um pouquinho. Se houver aí alguém... acho que o pessoal tá pela janta agora. Tá já deve ser. O que é justo e necessário. Tá bom, então. Abraço, meu amigo. Abraço a todos aí. Muito obrigado. Tchau, Mendes. Abraço a todos.